Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para transmitir uma palavra de Deus para o seu coração através do programa Cura para a Alma. E quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você, a qual já foi feita durante essa semana em um pequeno vídeo que eu gravei. E como teve um retorno, eu entendi que é um assunto que realmente vale a pena abordar, porque na verdade trata-se de algo que todos nós, em algum momento, passamos pela experiência. Quero então fazer uma pergunta para você. Em algum momento da sua vida, você já sofreu uma rejeição? Você já enfrentou uma situação que visivelmente, e às vezes até por parte de pessoas que você admirava, com quem você convivia, a pessoa demonstrou que já não mais te aceitava e perceptivelmente você se sentiu rejeitada? Se você já passou por isso, então você sabe dimensionar o tamanho da dor de uma rejeição. E segundo a psicologia, a ciência que estuda o comportamento humano, uma das experiências mais terríveis na vida de uma pessoa é a rejeição. É por isso que quando nós estudamos acerca do ser humano e tratando-se das necessidades básicas do ser humano, uma das necessidades básicas do ser humano chama-se aceitação. Além do ar, do alimento, do abrigo, a aceitação faz parte. Foi o próprio Deus lá no Jardim do Éden que, ao fazer todas as coisas, criar todos os animais, e depois de ter criado o homem, ele estar sozinho entre as demais criaturas, a narrativa do Gênesis diz que Deus olhou para o homem e fez o seguinte comentário: não é bom que o homem viva só. Então Deus tomou a decisão de formar também a mulher. E a Bíblia diz, a narrativa do Gênesis, que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e da costela dele então Deus formou a mulher e disse: essa é osso dos teus ossos, carne da tua carne, e a entregou para que ela fosse a sua companheira e a sua auxiliadora. E foi o próprio Adão quem deu o nome à sua esposa e a chamou de Eva. Então, vindo do Criador, ele já percebeu que não é bom que você esteja só. A aceitação é uma das necessidades básicas da vida do ser humano. E a rejeição é justamente o contrário da aceitação. Quando você está num ambiente e você percebe que você não está sendo aceito, que de alguma maneira você está sendo ali um peso, você já não é mais bem quisto naquele local, isso começa a trazer uma angústia para a sua alma. E quando isso se torna uma verbalização e a pessoa diz para você: olha, eu não te quero aqui, eu não te aceito aqui, o que você está fazendo aqui, eu quero me livrar de você. Isso tem um peso muito grande. Eu já ouvi em um determinado momento da sua vida, um comentário que, segundo a pessoa, depois que nós fomos conversar, ela disse que fez uma brincadeira, mas no momento não era uma brincadeira. Eu ouvi literalmente quando ela disse assim: só assim eu vou me livrar, e citou o meu nome. Foi uma situação muito constrangedora, porque nós não estávamos sozinhos, nós estávamos em um grupo. E quando surgiu essa fala, mesmo que em tom de brincadeira, mas aquilo suou. E claro que depois eu tratei do assunto, nós temos que ter essa capacidade de tratar desse assunto e não permitir que isso venha afetar o nosso coração, venha trazer angústia, tristeza. E graças a Deus, tratamos do assunto e vida que segue. Agora, se é um sentimento ruim,
se é uma experiência negativa que pode trazer para a vida de algumas pessoas um transtorno muito grande e um desequilíbrio emocional, eu quero dizer para você que nem o próprio Jesus escapou do processo da rejeição. O Evangelho de João, no capítulo 7, traz a seguinte narrativa, preste atenção. Depois disso, Jesus andava pela Galileia. Ele não queria mais andar pela Judeia, porque os líderes judeus procuravam matá-lo. Estava próximo a uma das festas dos judeus, a festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus disseram então para ele: você deve sair daqui e ir para a Judeia. Assim os seus discípulos que estão lá poderão ver os milagres que você faz. E quem quer ser bem conhecido, não esconde o que faz. Já que vocês estão fazendo estas coisas, mostra-te ao mundo. E aí o verso 5 diz: nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. E Jesus respondeu: ainda não chegou a minha hora, a hora oportuna para eu ir, mas para vocês qualquer hora serve. Então veja que Jesus sofreu uma experiência de rejeição advinda não de alguém estranho, de alguém que ele amava, da sua família, dos seus irmãos. Nós sabemos que há uma tradição religiosa que nega essa possibilidade de Jesus ter irmãos, mas a Bíblia vai narrar em vários momentos que após o nascimento de Jesus, Maria, então com José, seu esposo, tiveram outros filhos e Jesus conviveu com esses irmãos. E eles não acreditaram, eles não acreditavam em Jesus. E chega um momento em que eles expulsam Jesus. Na outra tradução diz que eles expulsaram Jesus, dizendo: olha, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Na verdade, para os irmãos de Jesus, ele era um lunático. Na verdade, para os irmãos de Jesus, ele não batia bem da cabeça, porque ele vivia em sintonia com o Pai. Era um homem que tudo que fazia, ele fazia para glorificar a Deus. Ele não perdia tempo, ele não ficava sentado às rodas, das conversas que não fosse para glorificar a Deus. Então ele era um homem muito reservado, um homem muito centrado, porque ele estava aguardando exatamente o momento dele começar a fazer a obra. E os irmãos de Jesus o tinham então como lunático, como louco, e expulsam-o da casa. Olha, sai daqui. Isso é tão sério, queridos, que mais tarde Jesus se apresenta a Tiago, seu irmão. O apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios que Jesus, ao ressuscitar, apareceu primeiro aos discípulos, depois apareceu a mais de 500 irmãos, depois apareceu a Tiago, seu irmão, e por fim apareceu a ele. Então, na Bíblia está essa narrativa. Então, Jesus sofreu a experiência, não só dos de fora. O capítulo 7 diz isso, que Jesus andava pela Galileia e não queria mais andar pela Judeia, porque os líderes judeus procuravam matá-lo. Então Jesus foi um homem que sofreu rejeição a vida inteira. Ele passou pelo processo, pela dor da rejeição. Ele passou pela solidão. Em diversos momentos, a Bíblia diz que os líderes judeus que não concordavam com aquilo que Jesus pregava, tentou matá-lo, tentou desacreditá-lo. Durante todo o tempo, Jesus ele foi rejeitado no momento do seu julgamento. Quando o soldado ali o julgava, colocaram uma coroa de espinhos escarnecendo dele. Na cruz, ele foi rejeitado pelo ladrão. Na cruz, acredite, Jesus fora rejeitado por nossa causa, até mesmo pelo Pai, porque a Bíblia diz que no momento em que ele foi crucificado, ele tornou-se maldito. A maldição, ele estava sobre os ombros dele,
todo o pecado da humanidade. É por isso que lá na cruz Jesus faz aquela oração: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, então, durante toda a sua vida, ele sofreu rejeição. Na verdade, Jesus não teve um lugar para nascer, não teve um lugar para crescer, não teve um lugar para conviver entre os seus irmãos, não teve um lugar para conviver entre os religiosos. E até no momento da sua morte, Jesus passou pelo processo da rejeição. Agora, normalmente o processo da rejeição se dá por dois motivos. Ou pelo preconceito, a pessoa pode te rejeitar porque ela tem um preconceito a seu respeito, talvez pela cor, né? Talvez pela a sua condição social, pela sua condição cultural, ou pela sua condição religiosa. Eu já fui a um determinado país, não vou citar, porque foi uma situação isolada, eu sei, eu fui muito aceito. Mas eu já fui a um determinado país em que eu sofri um processo de rejeição. Nós estávamos em uma visita em um determinado país e eu não falava inglês. E nós estávamos ali com um guia, né, e até hoje não falo inglês. É um desafio que eu tenho que vencer ainda, mas chego lá. E nós estávamos com um guia, e entre aquelas pessoas, tinha algumas pessoas que falavam inglês. Então, para não ficar todo mundo aglomerado, nós saímos às compras nesse determinado país, e eu fui junto com um colega que falava inglês. Nós saímos em 3 pessoas, eu, mais 2 colegas, e um deles falava inglês fluentemente. E nós chegamos em uma loja, e eu estava com uma camiseta, e essa camiseta estava escrito Jesus. E quando eu entrei nessa loja, eu fiz compra em 1 ou 2 lojas, mas quando eu entrei na 3ª loja, a pessoa simplesmente tomou a decisão de não me vender e fez um gesto assim com a mão, que era para mim sair. E eu estava em um país, não era no meu país, né? E aí eu percebi que ele tentou conversar e a pessoa disse não, que não queria. Eu entendi, ela falou que não queria o meu dinheiro. Claro, na hora eu percebi, mas eu não quis questioná-lo. Quando nós entramos numa 2ª loja, aconteceu episódio semelhante. E depois que nós saímos, nós fomos a uma 3ª, 4ª loja, onde eu comprei as coisas e tal. Depois, quando nós voltamos, eu perguntei para ele o porquê que tinha acontecido, desculpe, aquela situação. Ele ficou assim constrangido, não quis me dizer e tal. Eu falei, pode falar, rapaz, eu tenho maturidade, pode falar. E ele então disse, aconteceu por 2 motivos. Primeiro, pela cor da sua pele. Segundo, porque você estava com a camiseta escrito Jesus e deu então a entender que você era cristão. Isso na 1ª loja. Mas na 2ª loja, literalmente ele falou que não vendia para preto. E naquele momento ele falou aquilo, na hora assim, eu nunca tinha sofrido assim tão escancaradamente uma rejeição daquela forma tão violenta, porque a pessoa fez um gesto assim e ficando bravo para sair. E se chamasse a polícia, certamente eu não teria assim, talvez, uma justificativa. Então a melhor decisão que eu tomei foi realmente sair. E a pessoa disse que não queria o meu dinheiro. Depois eu falei, bom, era só mais um. E foi a primeira vez que eu sofri, mas já sofri outras rejeições, né? Eu me lembro que um dia eu fui fazer uma palestra, e era uma palestra em uma determinada região do nosso país, e quando eu estava entrando, chamaram o meu nome, me apresentaram. Olha, agora para trazer a palestra eu representava uma instituição, eu era agente multiplicador
na época, eu trabalhava para uma instituição, inclusive do governo, eu trabalhava com prevenção às drogas, prevenção à DST-AIDS e fazia um trabalho como representante de um órgão governamental, naquela época a Secretaria Nacional DST-AIDS. E eu era credenciado, tinha feito todos os cursos, eu era credenciado para isso. Então havia uma reunião, era de educadores, mas em uma determinada região do nosso país. E estava ali formando então a mesa com as pessoas que iam discursar, e era para vários educadores, tinha muitas pessoas, tinha em torno de umas 400 pessoas. E quando anunciaram o meu nome, dizendo que eu era o preleitor, que eu ia trazer a palestra, quando eu vou passando assim pelo corredor, que anunciaram o meu nome, que eu comecei a ir em direção à mesa onde estavam as autoridades, eu ouvi uma voz muito audível, disse assim: além de pastor, é preto. O que vai sair daí? Naquele momento eu tinha duas coisas a fazer: ficar paralisado, me deixar atingir por aquela fala preconceituosa, ou eu tinha que seguir adiante. Mas naquela hora veio uma força assim sobrenatural de Deus em mim, eu sei que foi Deus, e me deu uma capacidade tão grande. Claro, eu usei de um instrumento que eu vou falar para você, como que você lida com o processo de rejeição. Eu fiz isso naquele momento, eu usei da inteligência emocional, não permiti que aquela palavra me afetasse. Eu estava ali com a missão, eu precisava ser maior do que aquela fala preconceituosa. E eu continuei, quando eu dei o segundo passo após aquela fala, eu falei: Deus, me ajuda, me dê força. E eu subi, e quando eu assumi aquele microfone para fazer a palestra, eu fui revestido assim por uma graça divina, e acredite, foi uma das maiores, das melhores palestras que eu fiz em toda a minha vida. Terminei a palestra, Deus, fui bem sucedido. Como foi algo assim? Foi algo que me fortaleceu, né? Me fortaleceu, aquela fala me fortaleceu. Terminou a palestra, estamos por ali e tal, na saída, algumas pessoas vindo me agradecer. Eu sei que não foi nada de mim. Eu sei que Deus me deu a graça, e eu fui assim muito feliz, porque eu estava falando sobre prevenção, sobre cuidado, sobre amor próprio, e algo assim que foi de Deus. Para minha surpresa, quando eu terminei a palestra, cumprimentei o pessoal da mesa, e estou descendo para ir para o hotel onde eu estava hospedado, um casal parou na minha frente e disse assim: posso lhe dar um abraço, pastor? Falei: claro, pode sim. Primeiro veio o esposo, me abraçou, e veio a esposa e me deu um abraço. Depois ele olhou nos meus olhos e falou assim: nós queremos pedir perdão ao Senhor. O senhor não imagina como essa palestra falou a nossa vida e falou tudo o que nós precisarmos ouvir. Nós estamos saindo daqui outras pessoas. As suas palavras renovaram a nossa alma. Eu falei: amém, legal, mas por que vocês estão pedindo perdão? Ele disse: porque quando o senhor entrou, nós fizemos um comentário negativo a seu respeito. Nos perdoe. Queridos, aquilo para mim foi algo assim tão revigorante, foi algo assim tão sublime. Eu me senti tão honrado por Deus, e naquele dia eu aprendi uma grande lição. Diante de um quadro de rejeição, você precisa usar duas ferramentas que vão te ajudar a superar qualquer dor da rejeição. Primeiro, você tem que usar da graça divina, você tem que se refugiar em Deus. Você tem que entender que você não é aquilo que as pessoas dizem a teu respeito. O salmista diz assim: mesmo que o teu pai ou tua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. Você tem uma identidade, você tem filha. Se alguém te rejeitou, você não sabe o motivo, você não sabe o problema que aquela pessoa estava passando. A experiência, aí entra então a inteligência emocional.
No primeiro momento, você tem que olhar aquela pessoa com o olhar de Deus. Aquela pessoa, talvez, ela foi ferida, ela está vivendo um momento ruim na sua vida. E para externar aquela angústia, aquela dor, talvez é uma pessoa que foi machucada. E quem é machucado tende a machucar, quem é ferido tende a ferir. Quem já sofreu rejeição tende a rejeitar. Quem já sofreu abandono tende a abandonar. Então você tem que entender que às vezes as pessoas fazem isso, te rejeitam porque elas são frustradas. Elas não sabem lidar com algo que você tem. Às vezes ela te rejeita, ela te abandona porque você tem algo que ela gostaria de ter. E ela tem até um sentimento de inveja a seu respeito. E como que ela vai externalizar isso? Te rejeitando, não te aceitando, não te aplaudindo. Mas você deve então pedir que Deus te dê a graça para que você possa olhar aquela pessoa com um olhar de misericórdia. Nós também rejeitamos, você quer ver? Todos os dias nós rejeitamos o amor de Deus. Todos os dias Jesus é rejeitado. Jesus deixou o seu reino, a sua glória, o lar celestial para viver entre nós. Se fez homem, se fez servo. No entanto, ele foi rejeitado a sua vida inteira até pelos seus próprios irmãos. Mas naquele momento, Jesus sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, se você sofreu uma rejeição, ou você está aí sendo vítima de uma rejeição, olhe para aquela pessoa que te rejeitou, ou para aquelas pessoas que te rejeitaram, com o olhar de Deus. Segundo, use da inteligência emocional. Talvez aquela pessoa não está vivendo um momento delicado na sua vida. Talvez aquela pessoa esteja só reproduzindo algo com que ela conviveu a vida inteira. Talvez aquela pessoa foi violenta com você porque a vida inteira ela sofreu violência. E na vida você só dá aquilo que recebe, você só sabe dar aquilo que você tem. Então peça para Deus, se você está aí paralisado, machucado, ferido, se tem uma dor, se tem uma rejeição no seu peito, se você vive em função dessa dor, dessa rejeição, do abandono, eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus possa te dar graça, para que Deus possa arrancar do seu coração essa dor e que você se sinta uma pessoa amada. Nem todo mundo te rejeita. Às vezes essa dor da rejeição que você sofreu, ela está tão presente na tua vida que você é uma pessoa que tem dificuldade até de dizer não. Para que ao dizer não você não se sinta rejeitado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus pode te curar. Deus pode te livrar dessa dor. O convite que Jesus fez ainda está de pé. Um dia ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus te ama. E Ele, que passou pelo processo da rejeição, Ele te entende, Ele quer te ajudar. Então você pode, nesse momento, fazer uma oração, falar: Senhor Jesus, eu estou sofrendo, eu sou traumatizada por aquela rejeição que eu sofri, por aquele abandono que eu sofri. Arranca isso da minha vida agora em nome de Jesus. E Ele vai fazer isso. Clame por Deus, clame ao Senhor. A Bíblia diz, Salmo 46, que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia. Então clame a Ele e Ele vai te socorrer. Ele vai te livrar dessa dor, da rejeição, do abandono. Eu creio nisso e eu oro por isso. Mas eu quero também te oferecer uma ferramenta. Como eu disse, eu já tive experiências amargas, mas eu tive que aprender a lidar com a rejeição, a lidar com a dor. E hoje, Deus me usa justamente para curar pessoas feridas, assim como um dia eu fui ferido.
E eu coloquei a minha vida à disposição de Deus. E uma das ferramentas que Deus tem usado para que nós possamos ajudar pessoas é um seminário que nós realizamos de 3 dias. E este seminário vai acontecer agora nos próximos dias 24, 25 e 26 de março, na comunidade Espaço Vida, aqui na cidade de Assis. Começará na sexta-noite, sábado pela manhã nós faremos atendimentos individuais, sábado à tarde, e são 7 palestras que você vai ouvir e assistir de sexta-noite até domingo meio-dia. E você vai ser ministrado, você vai receber um atendimento individual. Nós vamos te dar um formulário, uma ferramenta que você vai preencher e vai detectar quais são as áreas da sua vida que foram afetadas e te proporcionar um caminho de cura. Então, eu quero deixar aqui o convite para você, que nos próximos dias 24, 25 e 26 de março, aqui na cidade de Assis, na comunidade Espaço Vida, nós estaremos oferecendo para você um seminário de cura para a alma. E nesse seminário você vai receber ferramentas que vão te ajudar a vencer, a superar a dor do abandono, a dor da rejeição e outras dores que porventura você acalenta na sua alma. Entre em contato conosco, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, você pode entrar em contato pela Livraria Life, ou até mesmo aqui pela TV Com, e nós queremos te ajudar. Que Deus te abençoe, que a graça e o favor do Senhor seja sobre a sua vida. Estou à sua disposição para te ajudar. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.